O Apóstolo, terceira parte, capítulo 10. Um judeu entre os judeus. Sua libertação foi como o princípio de uma renovada dedicação à sua fé. Naquela manhã, Paulo sentiu-se qual uma águia livre da gaiola. Não havia um momento a perder, devia abrir as asas e voar. Não se encontravam à sua espera as igrejas de Éfeso e cidades circunvizinhas? Não precisava ir visitar primeiro Laodiceia e Colossos? Não escrever a Filemon que lhe preparasse um alojamento? Não precisava ir ver seus amados Gálatas e Filipenses que sempre se lhe mostraram tão fiéis? Centenas de soldados da fé se encontravam à sua espera. Mas Paulo não descansara durante os anos de prisão. Mesmo em Roma, conquistara entre homens livres e escravos novos crentes para o Messias. Ele, o apóstolo acorrentado, libertara os não agrilhoados. Agora podia entregar seus gentios conversos aos cuidados do apóstolo dos judeus, e as duas congregações se fundiriam, tornando-se uma só. Naquele mesmo dia, Paulo reuniu os seus auxiliares, Timóteo, Marcos, Lucas, Priscila e Áquila. Outra grande empresa ia ser iniciada. As igrejas da Ásia Menor achavam-se em perigo. Surgira entre os crentes uma seita de devotos de ideias acanhadas que procuravam transformar a fé do Messias numa rígida disciplina nazireia e ascética que constituía uma variedade de racidismo. Renunciavam totalmente ao mundo, os maridos se recusavam às suas mulheres ou se abstinham do casamento e não faziam outra coisa a não ser jejuar e orar na solidão. Que significava isto, senão o apequenamento da fé numa crença estreita, a transformação do apelo universal no privilégio espiritual de meia dúzia de adeptos? A boa nova de Cristo era para todos os homens, para toda a humanidade e não somente para uma seita com seus ritos particulares e extremados. Paulo achava essa nova tendência de sua igreja mais perigosa do que a influência dos gnósticos. E acreditava que só a sua intervenção nas igrejas poderia pôr cobro à propagação daquelas práticas exageradas e, para isso, precisava do auxílio de todos. Tito já se encontrava em Creta. Áquila e Priscila achavam-se em vésperas de partir para Éfeso, para lá fixarem novamente o seu lar, que mais uma vez seria um viveiro de fiéis. Timóteo os acompanharia sem tardar para juntos robustecerem a congregação, escolherem seus chefes e purificarem seu espírito. Nesses entrementes, Timóteo tinha outra tarefa a seu cargo. Paulo projetara mandar uma carta à congregação de Jerusalém. Agora que se livrara das cadeias que o sumo sacerdote Hanania lhe pusera, agora que a congregação de Jerusalém estava órfã devido ao martírio de Jacó ben Yosef, toda a amargura e hostilidade que dantes existiam entre Paulo e os crentes de Jerusalém se haviam desvanecido totalmente. E pronto, por sua vez, a partir da Itália, pelo porto de Puteoli, ditou sua epístola aos Hebreus, que era uma proposta de paz, uma tentativa de unificar o que se havia cindido, de reafirmar os seus laços comuns de sangue. Então Paulo recorreu a tudo o que aprendera aos pés de Gamaliel e recapitulou toda a Torá desde a Gênese. Entremeou na carta citações da Torá e dos profetas, utilizando-se dos métodos que aprendera em moço na escola e interpretando os versículos em harmonia com a tradição farisaica. O tom da carta era judeu. Ela poderia ter sido escrita por um piedoso judeu que nunca se tivesse afastado dos dogmas de sua fé tradicional, escrita por alguém que fosse um judeu entre judeus.
não empregou a segunda pessoa e sim a primeira do plural. Em vez de vós, escrevia nós. Já não se afastava de seus irmãos, não cobria com um véu a face de Moisés e não revogava a Torá. Pelo contrário, era por meio da Torá de Moisés que os queria conquistar para o Messias. Dirigiu-se à sua imaginação e fantasia. Conhecendo a santidade com que ao espírito israelita se revestia o sumo sacerdote, desejava fazer do Messias um eterno sumo sacerdote. O Messias descera do céu na carne do próprio Abraão. Ele não se revestiu da natureza dos anjos e sim da natureza de Abraão, porque convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos para ser um pontífice misericordioso e fiel perante Deus, que perdoa os pecados do povo, porque à vista do que ele, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Com ternura, referia-se aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, a Moisés e aos profetas, e até mesmo à Torá, e ornava a carta com citações dela. Pois farei um pacto com o povo de Israel, dar-lhe-ei minha Torá, gravá-la-ei nos seus corações, e ele será o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vendo um símbolo no sacrifício de Yeshua, o Messias, Paulo o compara ao templo, ao Santo dos Santos, mas a um Santo dos Santos em que se permite a entrada de todos os judeus e não ao sumo sacerdote somente. Falou-lhes como um judeu a judeus. E profeta da consolação, evocou o grande resplendor da esperança além da noite da provação, de terror e de angústia. Desejava conduzir os judeus ao Messias, não por meio de ameaças e sinistras predições como até então fizera, mas revestindo o Messias com a magnificência dos mantos que o sumo sacerdote usava no dia da expiação para penetrar no Santo dos Santos a fim de obter o perdão e a reconciliação para os judeus. O Messias, Yeshua, desceu do céu para ser o pontífice da felicidade vindoura, oficiando em um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mão de homem, e nem com o sangue de bodes ou de bezerros, mas por meio de seu próprio sangue ele entrou no santuário, para obter nossa eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e as cinzas espalhadas de uma novilha santificam aos imundos para a purificação da carne, quanto mais nos santificaremos com o sangue de Yeshua, o Messias, que pelo Espírito Santo se ofereceu sem mácula a Deus? E quanto mais esse sangue purificará nossa consciência nas obras da morte para servir ao Deus vivo? O Senhor castiga quem ama, acrescentou no final da carta. E lembrou aos judeus, seus irmãos, a máxima da casa de Hillel: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mostra-lhes o novo pacto no espírito do antigo, fazendo paralelos e revertendo aos mandamentos e fatos tradicionais. Paulo evoca a entrega da Torá no Sinai e o terror de Moisés. Exorta-os à observância da hospitalidade abraâmica. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque muitos, sem o saber, já hospedaram anjos. Alusão à cena profundamente gravada no espírito judaico do encontro de Abraão com os anjos de Deus. Fala aos jerusalemitas sobre seu grande desejo de revê-los e pede que orem a Deus para que mais depressa lhes seja restituído. No fim da carta, conta-lhes que foi posto em liberdade. Não o refere abertamente para não despertar em Jerusalém antigas inimizades que poderiam atentar de novo contra a sua liberdade, mas indiretamente sabendo que será compreendido.
Sabei que nosso irmão Timóteo se encontra em liberdade, diz na carta. Mas aqueles a quem Paulo escrevia lembravam-se do axioma farisaico: o que é o rabi também é o seu discípulo. Se Paulo, o mestre, estava preso, também o estava seu discípulo. E quando foi posto em liberdade, seu discípulo o foi igualmente. Assim, terminada a carta, Paulo a confiou a Timóteo, que aprendera a língua sagrada na sua adolescência, e Timóteo partiu para Jerusalém. E, havendo confiado a sua congregação romana aos cuidados de Simão Barjonas, Paulo reuniu os companheiros e partiu com eles para a Ásia Menor.